Amém? Vocês estão sentindo falta daquele rapaz lindo, estômago trincadinho, elegante? Vocês estão sentindo falta? Então, o Bispo Luiz, ele está indo agora para o Paraguai. Ele pegou o ônibus aqui às 4h30, está indo para o aeroporto. E ele está indo para concluir o doutorado, tá? Mas, glória a Deus, o doutorado são só 2 semanas. Não são 3 semanas sem o Bispo Luiz, são só 2 semanas. Eu estarei indo na outra semana para falar com o meu orientador, para apresentar a minha tese do mestrado. Então, que vocês possam estar orando por nós, porque nós entendemos que a gente não pode fazer a obra do Senhor relaxadamente, e nós estudamos e tentamos fazer o nosso melhor para a honra e glória do Senhor. Que você também queira crescer, queira fazer faculdade, mestrado, doutorado, e se aprimorar cada vez mais, para naquilo que você fizer o melhor para o Senhor. Amém? Então, estejam orando por eles, mas amanhã está chegando o presbítero Daniel, né, e a Márcia, agora diaconisa. Ela está sendo ungida hoje à noite diaconisa, lá no Rio de Janeiro. Não sei se alguns irmãos conhecem. Quem lembra do marinheiro, do Daniel e da Márcia? Amém? Alguns lembram, glória a Deus. Eles vão ficar hospedados na minha casa, mais ou menos de 10 a 15 dias, e vão, pela fé, estar se estruturando. O sonho deles é voltar para morar em Santos, e quem sabe, né, estar junto conosco mais tempo agora, não só 15 dias. São uma bênção, um casal de Deus. Foi para lá porque ele foi transferido por causa da Marinha, mas eles estão querendo voltar para cá, agora que ele conseguiu se aposentar, em nome de Jesus. Amém? E o seminarista também, Samuel, estará conosco terça-feira, pregando, porque na quinta-feira ele estará indo embora para o seminário. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje sobre o que nós temos visto e o que tem nos impedido de ver. Eu queria que você falasse se você lembra de algum ditado popular sobre olhar, sobre ver. O que você lembra? Oi? Pior cego é aquele que não quer ver. Olha, você não tinha escrito aqui. Obrigada, irmã. Mais um. Por isso que é bom a gente não abrir a geladeira para não sentir fome, né, irmão? Então, o que os olhos não veem, o coração não sente. Que mais? Que outro dito popular que a gente conhece? Esse daí é mais pesado, né? Mas esse daí era a lei de antigamente, do Antigo Testamento. Que mais? Tem mais pelo menos uns 2 ditos populares acerca dos olhos. Oi? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Verdade. Isso também não tinha escrito, então tem mais 2 ainda. Vamos lá. Que ditado que você sabe sobre os olhos? Não, vocês estão falando em línguas? Ela já disse, cego é aquele que não quer ver. O que mais? Ontem, a mãe da Adriana trouxe um pãozinho com patê. E eu peguei e falei, não acredito que a senhora ficou cortando um por um. Ela pegou pão de forma quadradinho, cortou tudo redondinho e fez sanduichinho redondinho para as mulheres. Uma delícia para quem pode comer, né? No caso eu não pude, mas todo mundo falou que estava uma delícia. E ela fez tão lindo aquilo. E eu falei, mas por que a senhora gastou tanto tempo cortando, né? A gente, no século XXI, corta assim o pão de forma e serve, né? Ainda acha que fez bastante coisa. Ela foi lá e cortou tudo redondinho na mão. Ela falou, porque a gente come primeiro com os olhos. A gente vê aquela coisa linda, tem vontade de comer. E eu falei, já vou usar na minha pregação amanhã. O olho maior que a barriga. Mas isso aqui não acontece nesta igreja, aleluia, glória a Deus. Todo mundo liberto dessa parte. Tem mais um que diz assim, a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. A minha avó falava que tem pessoas que gostam dos olhos. Tem pessoas que gostam das remelas. Aí eu, Você viu quanta coisa falando sobre os olhos. Agora eu queria que você visse o que a palavra de Deus vai falar para a gente sobre os olhos. Eu queria que você abrisse em Mateus 6, 22 e 23. Amém? Mateus 6.
22 e 23, diz assim: são os olhos a lâmpada. Se porém a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então a gente pode dizer, não usando a parte do ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas a gente pode usar o que os olhos veem, o coração sente e o nosso físico pratica? Pensa. O que os olhos veem, como os olhos veem, o coração sente. Pensa sempre nesse texto sobre os olhos, amém? Mas vamos ler Lucas 19, de 1 a 10, amém? Já está aqui no Data Show, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e dá toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que eu possa ser um canal de bênção neste lugar, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Senhor, eu quero pedir, Pai, a cobertura do teu sangue sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre cada um que está aqui. E que toda opressão de Satanás na mente, que queira roubar a palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que todo espírito maligno de sono, que toda dispersão, que toda perturbação caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa mente, alma e coração esteja aberta para ouvir a tua palavra. Senhor, não são as minhas palavras, são as tuas palavras, Pai. Transforma, Senhor, o nosso olhar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O que os olhos veem, o coração sente. Como os olhos veem, o coração sente. Antes da gente conversar sobre esse texto, a gente precisa entender o contexto que acontece esse texto. Eu não sei se você sabe, Lucas foi escrito mais ou menos 63 anos depois de Cristo. Lucas, muitos teólogos acreditam que foi escrito pelo próprio autor Lucas. Qual era o objetivo desse evangelho, dessa carta? Ele escreve a Teófilo. Teófilo era um discípulo. Então ele queria dizer para Teófilo tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, para que Teófilo acreditasse. Para que Teófilo visse as coisas e conseguisse ser tratado, restaurado pela palavra, entendendo as coisas que Jesus fez, para que Teófilo também fizesse. Esse era o objetivo de Lucas. Interessante que nos evangelhos, eu não sei se você sabe, os 4 eles são sinótipos. O que significa isso? Que os 4 vão falar sobre a vida de Jesus, mas cada um com um olhar. O olhar de Lucas era um olhar mais específico com as pessoas. Tanto que muitas vezes vai falar de pessoas nos outros textos, e em Lucas ele vai dar nome, Zaqueu. Cego, ele vai chamar de Bartimeu. Ele vai
olhar para as pessoas e vai mostrar Teófilo que Teófilo precisa olhar para as pessoas da mesma maneira que Jesus olha. Esse era o objetivo de Lucas. E ele vai falar sobre aqui essa passagem especificamente sobre Jericó. Que cidade é essa? Qual a primeira vez que a gente lembra de ter escutado falar sobre Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó. Você sabia que Jericó é uma cidade muito importante? Que é a cidade mais antiga, mais habitada da humanidade? Foi a única cidade que sempre foi habitada. Isso, mais ou menos, 9.000 anos antes de Cristo. Ela já tem datas dela ter sido uma cidade habitada. Jericó. Então é uma cidade muito importante. E é uma cidade que fica no meio de várias cidades. Era mais ou menos, não como um porto, porque ela não era um porto, mas era como Santos, que recebe muitas cargas e ele leva para outros lugares. Então Jericó era uma cidade estratégica, onde passava muita coisa de uma região para outra região. Então era uma cidade que existiam muitos cobradores de impostos. Por quê? Porque existia muita transação, importação e exportação. Então existiam esses publicanos que cobravam os impostos. Jericó era uma cidade rica. E Jericó tem uma coisa muito específica. Existia um bálsamo de Jericó que ele era mais caro do que o peso do ouro. Porque as gotas desse bálsamo, desse perfume, ele era tão raro, numa plantação muito grande, o máximo que se colhia por um ano eram 15 litros desse bálsamo. E numa pequena plantação, a pessoa plantou o ano todo, era 3 litros desse bálsamo. Então era uma cidade muito rica, muito próspera. Só que era uma cidade que naquela época desse texto estava sendo dominada por Roma. Então Roma impunha impostos sobre os judeus. Então a gente precisa entender o que era Jericó e a gente precisa entender o que era um publicano. Um publicano, ele era um judeu que escolheu trabalhar para os romanos. Uma linguagem popular nos dias de hoje, um traíra. Por quê? Ele decidiu trabalhar para o Roma para cobrar impostos do próprio judeu. E ele era um judeu. Mas ele era um funcionário de Roma. Então, como ele entrava em contato com muitas pessoas impuras, que não eram judeus, os rabinos ensinavam as crianças a não passarem perto e não cumprimentarem os publicanos. Você sabia que um publicano, mesmo ele sendo judeu, ele era proibido de entrar no templo? Ele era proibido de oferecer sacrifícios? A gente não lê nos textos bíblicos várias pessoas entregando sacrifícios a Deus? A gente não lê? Nas festas judias. Então, quando você tinha um filho, você levava 3 pombinhas, uma rola, um carneiro, uma ovelha, não era assim? Ele era proibido. Ele era proibido de entrar na sinagoga. Então, ele era um excluído. Ele era um renegado. Mas se não bastasse publicano, Zaqueu era chefe dos publicanos. E eles tinham o direito de cobrar alguns impostos. Mas como alguns corruptos, né, que a gente está orando a Deus para que não existam mais no nosso país. Mas como desde lá já existiam os corruptos, que acabavam cobrando um pouquinho mais para poder encher o próprio bolso. Esses eram os publicanos. E Zaqueu era chefe deles. Aqui também nessa passagem vai falar de uma árvore. Sabe qual é o nome dessa árvore? Sicômoro. Jericó, porque era uma estrada, era uma cidade que ficava entre várias estradas, tinham muitas palmeiras que eram plantadas nas estradas, nas beiras das estradas, por causa do sol, do calor. Mas sicômoro, ele era uma fiqueira brava, então não era uma palmeira tão alta, impossível de Zaqueu subir. Ele era uma árvore mais baixa, de um tronco largo, e ele conseguia subir, porque ele era baixinho. Se falasse que Zaqueu subiu numa palmeira, tu ia
Ele não é lá do Nordeste, que sobe daquele jeito rapidinho para pegar o coco lá em cima. Não, era um sicômoro. Ele buscou uma árvore menor. Uma árvore que pudesse apoiá-lo. É importante quando você lê um texto bíblico, você entender a história do que isso está falando. Para quando você lê, você entender por que aquilo está ali. Agora, nós vemos nessa passagem 3 personagens específicos. Zaqueu, Jesus e a multidão. E eu quero que quando a gente for falar sobre esses 3, você pense, quem você é? Zaqueu? Jesus? Discípulo de Jesus? Ou multidão? Quem você é? Zaqueu. No versículo 3 e no versículo 4 diz assim: procurava ver quem era Jesus. Por que um homem rico queria ver Jesus? Por que um homem que sabia que aquela multidão que seguia Jesus não ia deixar ele se aproximar, porque eles nem gostavam dele, quanto mais cumprimentar, quanto mais deixar passar. Se ele não pode entrar no templo, como é que ele vai chegar perto de Jesus? Ele é impuro. Mas ele queria ver Jesus. Você sabia que a palavra Zaqueu significa pureza? Inocente? Não parece meio contraditório? O significado do nome dele é pureza, mas todos os outros o veem como impuro. Mas ele queria ver Jesus. Ele tinha sede e fome da presença de Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Mas Jesus sabia que ele queria ver de uma maneira diferente, porque ele queria se relacionar. Zaqueu queria ver Jesus. No versículo 4 diz assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu queria ver Jesus. Jesus estava lá, mas a multidão impedia. Eu quero ver Jesus, mas a galera não deixa. Desisto. Eu quero saber de Jesus, eu quero conhecer Jesus. Mas as pessoas que estão perto dele me impedem de ver Jesus. Por isso que eu não vou na igreja. Por isso que eu não tenho um compromisso com Jesus. Porque a multidão não me deixa ver Jesus. Eu sou baixinho mesmo. Não tem como eu ver Jesus. Eu sou pecador mesmo, eu cometi muito pecado, como é que eu vou me aproximar dele? Se ele ficasse pensando essas coisas, ele conseguiria ver Jesus? Mas Zaqueu, ele supera as suas dificuldades. Queridos, a gente conversa com muitas pessoas que falam assim: eu queria ir para a igreja, mas esses crentes é tudo fofoqueiro. Eu até quero ir para a igreja, mas para a igreja daquele cara que trabalha comigo, Deus que me livre. Eu até quero falar com Jesus, eu até quero estudar a Bíblia. O bispo falou para a gente fazer o devocionário, mas eu trabalho tanto. Eu até quero ter intimidade com Jesus, mas intimidade leva tempo e eu não tenho. Queridos, nós podemos dar a explicação que for, mas nada vai convencer Jesus. Porque Jesus sabe da dificuldade de cada um de nós. Jesus sabe a tua dificuldade e a minha. Você pode usar isso como desculpa, ou você pode superar as suas dificuldades. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. E sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu ficou de olho. Como eu resolvo isso? Um sicômoro. Esse eu consigo subir. E subiu e ficou olhando, porque ele queria ver Jesus. Querido, você realmente quer ver Jesus? Você quer realmente ter intimidade com ele?
Quando nós estávamos aqui no louvor, eu falei, Deus, faz o teu povo sentir o que eu estou sentindo. Faz o teu povo sentir a tua presença. Faz o teu povo sentir, ter experiências tremendas contigo. Mas, querido, não adianta a gente querer e não superar as nossas dificuldades. Não adianta você chegar diante de Deus, no dia que você tiver que chegar diante dEle, lá, e você falar para Ele, não deu. Sabe o que é? Eu até estava na igreja, mas a multidão me atrapalhava a ver Jesus. Porque eles me atrapalhavam, a atitude deles não era conivente com a tua palavra, então me atrapalhava de ver Jesus. Sicômoro, aqui, não é uma pessoa, é uma árvore. Mas que foi usada por Deus, que estava no lugar certo, ao ponto de levantar Zaqueu. Ele subiu e ficou mais alto, para que pudesse ter intimidade com Jesus. Eu queria fazer uma analogia. Quantos sicômoros nós temos aqui nessa noite? Você tem pego pessoas e tem elevado elas até Cristo? Se elas se apoiarem em você e na sua fé, elas vão ver Jesus? Pensa. Querido, Deus não te colocou nesse emprego só para você ganhar dinheiro e casar. Que nem eu falei do Rodrigo. Ele também te colocou lá para você poder casar. Mas Ele te colocou nesse emprego para você testemunhar, para você ser sicômoro na vida das outras pessoas. Você já viu pessoas que com uma palavra derrubam os outros? Você chega mal feliz e a pessoa, ridículo que você fez, hein? Igual Mical fez com Davi. A passagem mostra que Zaqueu precisou de um sicômoro. Talvez existam Zaqueus perto de vocês que precisam de sicômoros. Você levanta ou derruba pessoas? As tuas palavras. Elas levantam, edificam, dão um suporte, leva para pertinho de Jesus, para enxergar Jesus de uma maneira limpa. Zaqueu procurava ver Jesus. Subiu no sicômoro. Mas depois vai aparecer no versículo 3 e no versículo 7 a multidão. Dá uma olhadinha. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. Que multidão está te impedindo de ver Jesus? Qual é a sua multidão? Quando eu estudei essa palavra, eu fiz uma lista das minhas multidões. Pensa. Qual a multidão que te atrapalha a ver Jesus? Seus próprios desejos ficam em primeiro lugar? A opinião das pessoas? Deixa eu ir lá no Face ver quantas curtidas deram na minha foto. Eu fiz 28 anos de casado, deixa eu ir lá ver quantas pessoas curtiram. Ou só eu que faço isso? Ai, desculpa, eu sou a pecadora. Irmãos, me perdoem em nome de Jesus. Quais são as multidões que você fica tão preocupada em ver se o pessoal curtiu que você não tem tempo para ver Jesus? O que te impede de ver Jesus? O que te impede de ter comunhão com Jesus? O que você tem usado de desculpas para não ver Jesus? Eu estou perguntando para você, porque eu já fiz essa pergunta para mim. E já fiz uma lista. E estou orando em cima dela. São os papéis.
É o emprego que Deus te deu? Ou que Deus tirou? É a namorada e o namorado que Deus te deu? Ah, Deus, o Senhor sabe, eu preciso beijar na boca. É bom demais. Qual é a multidão que te impede de ver Jesus? É a necessidade de que as pessoas te vejam? Porque às vezes você se sente um ninguém na multidão. Então você quer que todo mundo te veja? E é essa necessidade de se aparecer, porque lá no fundo você se sente desse tamanho. Você corre todos os dias atrás disso. As pessoas têm que ver que eu sou bom. As pessoas têm que ver que eu sou bom. E aí você gasta tanto tempo tentando fazer com que as pessoas te vejam, que você não vê Jesus. Qual é a tua multidão? É algo que Deus te deu? E aí você foca só nisso que Deus te deu? E aí você não tem tempo para o Deus que te deu? Qual é a sua multidão? É o seu pecado oculto, aquele pecado que você todos os dias dá um carinho nele? Está lá escondidinho no quartinho? Ele que te impede de ver Jesus? A multidão impedia de ver Jesus. Tem um texto bem forte, eu queria que você abrisse em Mateus 23, 13. Que diz assim: Jesus falando sobre a multidão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. O que esse texto aqui significa? Aquela pessoa que se acha super crente, sabe? Em cima dela tem até uma auréola. E ela espera que as pessoas cantem, santo, santo, santo. E ela se acha o mais santo de todos. Ai de vós, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Como que vocês acham que essa multidão impedia Zaqueu de chegar a Jesus? Era só um número de pessoas? Não. Essa multidão julgava as pessoas. Essa multidão dizia, esse pode, esse não pode. Esse merece, esse não merece. Esse ora de verdade, esse não ora. Esse é espiritual, esse não é. A própria multidão que queria, que estava em volta de Jesus, é a mesma multidão que impede de Zaqueu ver Jesus. Nós somos multidão? Pensa. Queridos, existe um pecado da nação brasileira. E esse pecado chama-se julgar. Esse pecado chama-se comparar. A gente se compara com o outro e se acha melhor que o outro. E acha que tudo bem, é normal. Não, meu irmão, isso é pecado. Porque Deus tem algum versículo nessa palavra que te manda olhar para o teu irmão e ver se a roupa dela é de uma mulher espiritual. Se a postura dele é de um homem espiritual. Se as palavras dele são espirituais. Tem algum texto que te autoriza a fazer isso? E por que a gente faz? Pensa. Não parece que é cultural? Que está enraizado nas nossas veias? O direito da gente julgar as pessoas.
A multidão via Zaqueu como impuro. Rico, rouba pra caramba. O que falam dos pastores? Ah, tá rico, ó a casa dele. Ó, tem uma CRV. 2010, irmão. Ora para ele, para Deus dar uma melhor para ele. A gente se acha no direito de julgar os outros. E a Bíblia diz hipócrita. Nem você entra e nem deixa o outro entrar. Querido, nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Mas não é o reino de Deus que se o outro entrar, vai faltar lugar para mim. Então, ó, põe o outro para fora. Não existe isso. No reino de Deus não existe isso. O desejo de Deus é que todos se salvem. E é nosso papel abrir o caminho e levar as pessoas a Jesus. E não fechar e ser a multidão que impede as pessoas de verem Jesus. Quantas pessoas têm medo de vir para a igreja? Não, eu sou todo tatuado, vão me julgar. Não, mas eu estou de shorts curtos, vão me julgar. Não, mas eu não posso ir porque eu não sou tão crente quanto aquelas pessoas. Quando eu for assim, eu vou para Jesus. Quem colocou essa ideia? Se a própria Bíblia fala que a gente tem que vir como você está, que a transformação é dele no teu coração, como aconteceu em Zaqueu. Querido, nós precisamos acolher as pessoas. Nós precisamos olhar as pessoas como Jesus olha. Nós não temos o direito de julgar, de taxar, porque todo publicano vai para o inferno. É o que essa multidão pensava. Mas Jesus, e era o que essa multidão via, mas Jesus não via assim. A multidão julga conforme os valores sociais. E a multidão murmura conforme os seus próprios valores pessoais. Olha agora no versículo 5. Volta lá em Lucas 19. No versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Jesus olha para Zaqueu. Quando Jesus olha para aquele homem, tem uma foto aí, né, Daniel? Põe a foto lá para mim. Quando Jesus olha para esse homem na árvore, como Jesus olha? Ah, tu é aquele publicano, né? Ah, tu que fica roubando as minhas ovelhas, né? Ah, tomara que caia da árvore e quebre uma perna. É assim que Jesus olha? Como é que a gente olha para Zaqueu? Imagina. Essa foto é só para você imaginar Jesus com a multidão olhando Zaqueu. Obrigado, Daniel. Pode acender. Imagina Jesus olhando para Zaqueu. Jesus tem um olhar diferente. Jesus olha para o coração. Jesus sabia, ele queria um relacionamento. Querido, Jesus conhece o seu coração. Ele sabe se você está lutando contra o pecado. Ele sabe se você quer agradá-lo. Ele conhece as suas limitações. Ele não vai deixar você se conformar com elas, mas ele conhece elas. Jesus sabia que Zaqueu queria relacionamento com Jesus. Jesus olha para Zaqueu. Como que Jesus chama este homem? Imagina, ele olhou e chamou: Zaqueu, desce depressa. Ninguém apresentou Zaqueu para Jesus, mas Jesus sabia o nome dele. Sabe o que isso nos ensina?
que Deus é um Deus de relacionamento individual. Não adianta quando o marido for para o céu, você segurar o pé dele e tentar subir junto. Não vai dar certo. Esquece. Não, meu filho é espiritual, meu filho ora, pega no pé do filho. Não adianta. A Bíblia diz que vai sumir. E ninguém vai ver. A primeira vinda de Jesus, quando vier buscar o seu povo, ninguém vai ver. Só na segunda vinda, quando ele vier reinar, aí todos verão. Então esquece essa ideia. Mas Jesus o chama de puro, pureza. Desce daí. Desce depressa. Me convém ficar na sua casa hoje. Ele não falou assim, publicano, pecador, hein? Tá pecando pacas, hein? Mas desce daí, né? Vou lá tentar conversar contigo, ver se muda essa cabeça. Foi assim? Diante de toda a multidão que chama ele de impuro, Jesus chama ele de pureza. Sabe, queridos, nós vivemos numa sociedade que se preocupa demais com o que os outros dizem. Quer ver? Se alguém coloca uma coisa contrária, um comentário contrário no seu Facebook. Ai, dói. E tu fica assim, Jesus me controla. Jesus, eu não vou responder. Jesus, o Senhor sabe que ele merece. É assim que a gente faz? Tem um texto forte que eu queria que você lesse. Mateus 10, 28. Que você nunca mais esquecesse desse versículo. Que diz assim. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o... E por que a gente teme o que os outros falam? E por que quando uma pessoa diz uma coisa, acabou com o meu dia? Querido, acorda. Se a sua vida é dirigida por Deus, o seu dia é dirigido por Deus, as palavras que Ele tem para você são muito maiores do que aquela frase que você ouviu. A gente sabe disso, mas a gente pratica. Então, como os olhos veem, é como o coração sente, é como o corpo pratica. Querido, é um absurdo um cristão dizer aquela frase acabou comigo. Querido, tu é lavado e comprado pelo sangue de Jesus, amém? Não, acho que vocês entenderam. Nós somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, amém? Nós temos muito valor nas mãos de Deus, amém? Não é a frase de uma pessoa que vai acabar com você. Acorda, irmão. Zaqueu. Diante daquele povo inteirinho, Jesus chama Zaqueu de pureza. Acho que a multidão ficou endemoniada. Como é que ele sabe o nome dele? Eles chamavam ele de impuro, excluíam ele, não deixavam ele estar em comunhão. Passavam de largo. Ensinavam os filhos, não olha, não olha, é bicho feio, bicho feio. Mas Jesus não. Jesus olha de uma maneira diferente. Querido, olha bem para mim. Jesus te olha desse jeito. Ao ponto dele morrer numa cruz por você. Ele acredita no seu potencial e na transformação que ele pode fazer na sua vida. Ele acredita. Se ele não acreditasse que valeria a pena, ele não teria morrido numa cruz. Ele sabe que o sangue dele foi caro, mas valeu a pena. Que tudo que Deus tem para fazer na sua vida é muito mais do que as pessoas acreditam, pensam ou dizem.
Jesus olha de uma maneira diferente. Jesus o chama de puro. E no versículo 9, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois que também este é o filho de... Como que ele é filho de Abraão se não deixam ele entrar na sinagoga? Como que ele é filho de Abraão se ele não pode entregar o sacrifício? Como que ele é filho de Abraão se ele não pode entrar no templo? O povo não o considerava filho de Abraão. Mas Jesus o considerava. Querido, você é filho da promessa. Deus tem promessas na sua vida. Quem quer que você desista na primeira dificuldade, não suba no sicômoro, chama-se Satanás. Quem quer que você se conforme com a multidão, uma multidão não deu, hein? Tentei entrar, tentei passar, mas não deu não, tchau. Vou continuar minha vida do mesmo jeito. Não. Zaqueu procurava ver Jesus, superou suas dificuldades. E olha agora no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O versículo 6. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando eu li esse texto, e eu li esse verbo no passado, eu falei, como que se no passado ele restituía 4 vezes mais? Se ele não conhecia Jesus. Aí se você vai estudar a Bíblia, e o grego no original, você vai ver que o verbo está no presente. Sabe por quê? Se Zaqueu, pela própria consciência, fosse devolver alguma coisa, ele devolveria baseado nas leis que estão, nós não vamos abrir, mas você pode ler depois, nas leis que estão em Levítico 6:5 e Números 5:7. O que a lei dizia para alguém que roubou? Você tinha que retribuir aquilo que você roubou, mais 1/5 do valor daquilo. Se você pegou uma ovelha do pasto do irmão, você tem que devolver a ovelha, e não 1/4 de ovelha, né, irmão? Você entendeu, né? 1/5 do valor dessa ovelha. Como uma multa por aquilo que você fez. Mostrando arrependimento, que você entendeu que você pegou o que não era seu. Zaqueu não diz 1/5. Restituo 4 vezes mais. Tem um texto em Tiago que diz assim, que a gente não pode ser só ouvinte, mas a gente tem que ser praticante da palavra. Quando Zaqueu conhece Jesus, quando Zaqueu tem intimidade com Jesus, Zaqueu muda. Querido crente, desculpa, Gabriela, só o nome, tá? Você é uma bênção, menina de Deus. Mas, crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Vai para o inferno. É. A Gabriela não, que ela é de Jesus, mulher de Deus, bailarina do Senhor. Mas cristão que se coloca assim, vai para o inferno bater papo com o capeta, irmão. Porque se você não muda, você não teve encontro com Ele. Se você não muda, é porque Ele só passou pela sua vida, mas você não teve encontro com Ele. Você viu Ele de longe, no meio da multidão, achou muito difícil chegar lá, estava com muito pouco tempo para isso. Você até sabe dele. Você até viu Ele na multidão.
Você até foi na igreja de louvor, era mó legal, batia palma, era mó legal, tinha bateria, a gente dançava, mó legal. Não mudou de vida, vai para o inferno, irmão. Um crente que entendeu o que Jesus fez na cruz por ele, quando peca, o Espírito Santo de Deus fica triste dentro dele. Ele não vive uma vida de pecado. Irmão, não estou dizendo que quem aceita Jesus nunca mais peca, não é isso. Mas aquele que se arrepende muda. Se ele antes extorquia algumas coisas a mais no bolso, hoje ele vai dar metade dos bens dele para Jesus. Porque ele se converteu e entendeu que os bens dele não traziam alegria. Mas a salvação, um encontro real com Jesus, gera mudança. Se você teve um encontro com Jesus, você tem que mudar, e eu também. A Bíblia fala que a santificação é um processo. Paulo era o cara, e Paulo disse, eu não cheguei lá ainda, mas eu prossigo para o alvo. Esse é o objetivo. Zaqueu entendeu. Zaqueu viu os seus pecados, se arrependeu e mudou. Você teve um encontro real com Jesus? Querido, se a multidão está te atrapalhando a mudar, você tem que superar a multidão. Para a gente terminar, a multidão julgava. Queria que você olhasse no versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. E eles eram melhores do que isso? Eles não eram pecadores? Eles não tinham pecado? Eles se achavam no direito de falar mal do irmão? Ele tem pecado. Jesus disse, quem não tem pecado, atira. Gozando, todo mundo soltou a pedra e foi embora. E eles se acham no direito de falar que ele foi comer com um pecador, querido. A palavra de Deus diz, um coração compungido e contrito não desprezarás o Senhor. Se o seu coração é arrependido, se você se coloca nesse lugar, se você busca transformação para a glória de Deus, Ele vai entrar na sua casa. Ele vai ter comunhão contigo. Ele vai comer contigo. Ele vai viver contigo. Você vai sentir a presença dEle. Você vai buscar a presença dEle. Ele vai falar para você. Namora. Não namora. Casa. Não casa. Tenha filhos agora. Tá bom. Você está preparado. Não, meu filho, se prepara um pouco mais. Compra essa casa. Não, não vem de Deus. Espera, eu vou te dar uma melhor. Ele fala contigo. Ele conversou com Zaqueu. Na casa de Zaqueu, na intimidade. Deus é um Deus de intimidade, querido. Há quanto tempo nós não temos esse tempo que Zaqueu teve com Jesus? Zaqueu, multidão, Jesus. Quem você tem sido? O que os olhos veem, o coração sente e o corpo pratica. Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu supera as suas dificuldades. Zaqueu reconhece o seu pecado e muda. A multidão impede Zaqueu de ver Jesus. A multidão julga. A multidão murmura. A multidão tem um olhar de julgamento social, espiritual. Jesus
olha o coração. Jesus chama pelo nome. Jesus leva a salvação. Jesus o chama de filho. Quem você tem sido? A minha segunda pergunta dessa noite é: qual é a tua multidão? Não é para mim, não. Para Deus, pensa. Que desculpa você tem usado que você não consegue ver Jesus? Eu fiz uma lista no meu note, no meu celular. E fiz uma lista no papel para eu colocar bem na minha cama para todo dia eu orar e lembrar. Porque não adianta a gente usar de desculpa, porque Deus e Jesus vê o coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você conversasse com Deus. Qual tem sido a tua multidão? Eu não sei, Deus sabe. Sabe, Deus, eu estava bem na igreja. Eu até trabalhava para o Senhor, mas aquela multidão é falsa. Aquela multidão me julga. Por isso eu desisti. Não, Deus, eu até entendi que Jesus morreu na cruz. Eu até queria estar perto dele, mas lembra que eu te pedi um emprego, então o Senhor me deu, eu não tinha mais tempo para o Senhor. Outra multidão. Não, Deus, eu estou muito cansado. São muitas coisas, então eu preciso descansar. Eu preciso ir para a praia, eu preciso espairecer minha cabeça. Eu não tenho tempo para Jesus. Eu não sou de carne, eu também preciso de férias. De Jesus? Da presença de Jesus? Da presença com o corpo de Jesus? Qual é a multidão? Às vezes são seus pecados. Você não consegue se perdoar. E essa multidão e esse pecado que te assola, Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar. E essa multidão de pecados não te deixa ver Jesus. Eu não sei, irmão, qual é a tua multidão. Estou falando algumas multidões que eu perguntei para algumas pessoas. E elas me disseram. Será que a tua multidão é a necessidade de se sentir aceito nesse mundo? Então você precisa fazer o que os outros gostam, porque senão não vão gostar de você, e não vão te convidar, e não vão te chamar. Então você quer ter comunhão com eles, então você faz o que eles querem. E você tem mais prazer em fazer o que as pessoas querem, do que aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Querido, eu quero que você entenda nessa noite. Você que está aqui, você que está na live no Facebook. Você pode inventar 1000 desculpas para Jesus. Mas Ele sabe. E Ele tem colocado sicômoros ao teu lado para que você supere as suas dificuldades. Você pode usar a desculpa que for. E às vezes até é real. Parece que a multidão é maior do que você possa superar, suportar. Às vezes a pressão do mundo, os desejos do mundo, a tua carne pede, clama pelo pecado. Mas Jesus sabe que você pode matar a sua carne e o seu pecado. Mas você tem usado as multidões de desculpa. Queridos, nós vivemos num século que o homem tem sede de ser amado. Se nós entendêssemos, eu e você, o amor de Deus,
porque Ele olha para você e te chama pelo nome. Tu está no meio da multidão e Ele te chama pelo nome, porque Ele te ama e quer ter comunhão contigo. Não iria importar o que ninguém falasse, só a opinião dEle, e você se sentiria pleno, completo, como Zaqueu se sentiu. Deus, nós queremos te pedir a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Deus, eu quero te pedir perdão por tantas vezes ter usado as multidões de desculpa, ter acreditado no que as pessoas diziam de mim, Pai. Como Zaqueu, Senhor, as pessoas diziam dele, mas ele acreditou na pureza, não no impuro. Deus, nos perdoe, porque muitas vezes usamos as multidões de desculpa, porque usamos a atitude de uma pessoa, a má índole de outra, o mau testemunho de um cristão, como desculpa para não nos aproximarmos de Ti. Nos perdoe, Pai. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sinto a Tua presença, Pai. Eu sei que antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, porque este lugar é consagrado a Ti, porque quem é digno de honra, glória e louvor neste lugar é o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Aqui quem cresce é Ele, e nós diminuímos. Por isso o Senhor sabe que o Senhor é entronizado aqui, este lugar é Teu, Pai. Continua trabalhando na mente, na alma e no coração meu e dos meus irmãos. E que nunca mais usemos a multidão de desculpa. Nunca mais. Principalmente para não estarmos no meio da multidão, na igreja. Que nunca mais usemos isso como desculpa. Mas que nós possamos estar onde a multidão está, fazer a diferença e ser sicômoros na vida das outras pessoas. Nos ajuda, Pai, a olhar como o Senhor olha. Deus, perdoa. Nós somos miseráveis, pecadores. Olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas. Somos maus, a Tua palavra diz, não há um justo, nem um sequer, não há um que faça o bem, Pai. Nós somos assim, faz parte da nossa raiz do pecado. Mas nós crucificamos o nosso eu com Cristo na cruz do Calvário, para que o Senhor cresça nas nossas vidas. E que a partir de hoje, nunca mais nós vejamos as pessoas como a multidão de Zaqueu olhava para ele. Mas que nós possamos olhar para o ser humano que Tu amas, como Jesus olhou. Senhor, o Senhor se importou com este homem, dias antes do Senhor ser crucificado. Então não há problema que passemos na nossa vida, para que nós não olhemos o próximo com amor. Quebra nosso eu nessa noite, Pai. Vem com a Tua presença e com a unção do Teu Espírito Santo. E transforma o nosso viver. E que o nosso encontro contigo gere mudança. Porque como os olhos veem, o coração sente. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, a tua mente, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas atitudes serão boas. Mas se os teus olhos forem maus, forem trevas, ó, quão grande treva será a sua vida. Deus, vem agindo com o Teu Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus. Continue de olhos fechados, de cabeça baixa. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você está aí, do outro lado na internet.
mas Jesus te conhece pelo nome. E Ele manda te dizer: vem depressa, porque me convém ter comunhão contigo hoje. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você entendeu que Jesus morreu numa cruz para perdoar os teus pecados, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu só vou orar por você. Não é momento de curiosidade. A igreja esteja orando em nome de Jesus. Se você entendeu que Jesus quer ter comunhão contigo, se você quer entregar e quer ter um encontro real com Ele, se você nunca fez essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu só quero orar por você. A salvação é individual. Ninguém pode fazer por ninguém. A santificação é individual, é um processo, ninguém faz por ninguém. Se você quer, levante a sua mão. Tenha ousadia, em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de olhos fechados, de cabeça baixa. Querido, esse apelo é para você que já se entregou a Jesus. Se você quer ter mais comunhão com Jesus, se você quer pedir a graça dele na sua vida para você vencer as suas multidões, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu só quero orar por você. Entendeu o que eu te falei? Se você já é cristão convertido e você quer mais de Jesus, você quer mais da presença dele, você quer mais estar perto dele, e você vai dizer para ele nessa noite que não importa a multidão, não importa a multidão, você vai estar com ele, olhar como ele olha, amar como ele ama. Se você quer dizer para ele: Jesus, me perdoe, eu tenho essa lista aqui, de multidões, mas eu me posiciono nessa noite porque eu quero vencer essas multidões. Eu entendi que eu não sou melhor que ninguém, e eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar o pecado do meu irmão. Eu não posso. Eu não tenho esse direito. Como essa multidão fazia com Zaqueu, eu nunca mais vou fazer com ninguém, porque isso não te agrada. E eu me posiciono nessa noite, e eu te peço, eu quero vencer minhas multidões. Fique de pé em nome de Jesus. Que toda vergonha caia por terra em nome de Jesus. Deus, eu estou de pé com os meus irmãos. Nos perdoe, Pai, se estávamos vivendo uma vida cristã e em algumas atitudes nossas nós estávamos impedindo pessoas de te ver. No nosso julgamento de espiritualidade, é só porque nós temos uma caminhada a mais contigo do que os outros, a gente se achava no direito de julgar, Pai. Oh Deus, nos perdoe. Nós olhávamos, Senhor, como essa multidão, Pai. Zaqueu era um pecador, mas ele queria te ver. Deus, quantas pessoas estão perto de nós, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver quem está com sede da Tua presença e da Tua palavra. Que nós possamos ser sicômoros na vida dessas pessoas. Que nós possamos ser discípulos Teus. Tira da nossa boca o julgamento e a murmuração, Pai. Deus, lava os nossos olhos, limpa os nossos olhos, que nós possamos Te ver, Pai.
como Zaqueu queria te ver, com sede de relacionamento, sede da tua presença, sede e fome da tua presença, da intimidade contigo. Que nada, nem ninguém, nem palavra de nenhum humano venha roubar as tuas palavras do nosso coração. Que mentira nenhuma de Satanás na nossa mente, culpas do pecado venham roubar as tuas palavras da nossa mente. Que nós possamos ter tempos especiais contigo. Zaqueu largou tudo, largou a colheita de impostos, a coletoria de impostos, ele largou. Ele podia estar lá ganhando mais dinheiro, mas ele largou porque ele queria ter um encontro contigo. E nós queremos ter uma vida de intimidade contigo, porque nós já tivemos um encontro contigo. Deus, eu te louvo porque tu tem nos transformado. Quantos pecados nós já conseguimos largar, Pai. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado, o Senhor não desistiu de nós. Por isso nós não desistimos do Senhor. E a tua palavra diz que ao vencedor eu darei a coroa da glória. Porque aqueles que não desistem receberão a coroa. E nós não vamos desistir, Pai, de sermos transformados por ti, Senhor. Nós nos levantamos como Zaqueu se levantou e disse: se algo de errado tenho feito, farei o dobro para melhor e não pior. Se tenho julgado as pessoas e falado mal, a partir de hoje elogiarei as pessoas. Se tenho julgado o pecado do irmão, a partir de hoje olharei para os meus, para mudar os meus, e orarei para que o meu irmão se levante, como eu me levantei, e não pisarei nos dedos dele para que ele caia no abismo. Jesus, nós somos teus discípulos. Limpa os nossos olhos nesta noite. Queremos te ver, e queremos ver os teus filhos de Abraão com amor como o Senhor vê. Queremos ver as tuas criaturas com misericórdia e amor como o Senhor vê. Prepara, Senhor, o teu povo para a tua vinda, Pai. Prepara o teu povo, Senhor. O meu papel neste lugar é anunciar a tua palavra, mas é o teu Espírito Santo que convence da justiça e do juízo. Por isso, prepara o teu povo para a tua vinda, Pai. Prepara esse povo e esta multidão para abrir caminhos para que Zaqueus te conheçam, para levantar pessoas como aquele sicômoro fez, para anunciar a maravilha do evangelho e da transformação, como o Senhor fez na casa de Zaqueu. Prepara o teu povo, Pai. Derrama da tua unção, Senhor. Senhor, fortalece o caído, Pai. Sustenta, Senhor. Fortalece, Pai. Fortalece aquele que se derrubou por frase de pessoas, que nessa noite entendeu que as tuas frases o levantam, como levantou Zaqueu, Pai. Prepara o teu povo, Senhor, para ser uma multidão diferente, uma multidão que contagia, uma multidão que levanta, uma multidão que ama, uma multidão que perdoa, uma multidão que abraça, uma multidão que acolhe, uma multidão que levanta o caído, uma multidão que fortalece o que está com o coração quebrantado, Pai, contrito, e que fortalece na caminhada. E aquele, Senhor, que não consegue se perdoar,
Traz do teu bálsamo, que é melhor do que o bálsamo produzido em Jericó. E purifica esse coração, Senhor. E aqueles que não conseguem perdoar, Pai, tem pessoas feridas aqui, Pai, que não conseguem perdoar, Jesus. Filho, como que tu não perdoa? Se eu te perdoei, filho. Deus, como é difícil perdoar um abusador, um estuprador, um traidor. Mas o Senhor conseguiu perdoar. Então nós conseguiremos, Pai, porque estamos firmados em Ti, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre o Teu povo, sobre esta multidão, Pai. Traz da Tua unção, Senhor, a unção que despedaça todo o jugo e limpa os nossos olhos, porque como os olhos veem, o coração sente e a pessoa pratica. Nós entendemos isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Antes da gente terminar, eu queria cantar esse louvor como Zaqueu. Queria chamar a equipe de louvor em nome de Jesus. Querido, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deixa Ele continuar ministrando no seu coração em nome de Jesus. Pense nas letras desse louvor. Faça desse louvor uma oração.